Bem, pessoal, então, dando seguimento aqui na análise dos reflexos da lei anticrime na lei de improbidade, eu queria só tocar num ponto aqui que é muito interessante, pouco abordado aí pelo que eu tenho visto das pessoas, que é a questão do juiz das garantias. Nós sabemos que houve aí a cisão dos juízes criminais doravante, de modo que nós teremos um responsável por fiscalizar e tutelar os direitos fundamentais dos investigados, como se os juízes anteriores não fizessem, mas foi feita essa cisão. E temos o juiz da instrução, que foi suspenso aí na semana passada pelo ministro Dias Toffoli em medida cautelar das ADIs ajuizadas contra a lei. E ele excluiu efetivamente a justiça eleitoral, como eu tinha levantado isso já em algumas postagens anteriores, mas não sob o fundamento correto ao meu sentir, com o devido respeito e a devida vênia. Ele disse que a celeridade, a especialidade da justiça eleitoral reclamaria uma interpretação conforme para afastar a sua incidência nesse caso, mas Sua Excelência desconsiderou, por exemplo, o artigo 121 da Constituição Federal, que diz competir à lei complementar e somente à lei complementar a organização e a fixação de competências da Justiça Eleitoral. E aí, você mais atento vai dizer, Igor, mas quem trata de competência criminal da Justiça Eleitoral é o Código Eleitoral. Eu vou dizer, é verdade, mas o Código Eleitoral é uma lei ordinária, a Lei 4737 de 65. É verdade também. O que nós não podemos esquecer é que a doutrina, a unanimidade, aponta o Código Eleitoral como uma lei mista, que tem status geral de lei ordinária, mas neste ponto que trata da competência da Justiça Eleitoral, ela tem status de lei complementar e só pode ser modificado por lei complementar. E nós temos historicamente aí situações para demonstrar isso. Vejam a Lei Complementar 86 de 1998. O artigo 22 do Código Eleitoral teve neste ano acrescida uma linha J, que instituía ou instituiu a competência do Tribunal Superior Eleitoral para o julgamento de ações rescisórias. Percebam como o legislador foi técnico. A Lei Complementar número 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, ela instituiu o artigo 26C na Lei Complementar 64/90, dizendo que compete ao órgão superior que condenar alguém por determinados crimes, gerando a sua inelegibilidade, suspensão da respectiva inelegibilidade. E mais uma vez o legislador foi técnico. No que diz respeito ao pacote anticrime, quando o ministro Moro e o governo federal encaminharam a proposta originária, foi preciso que logo em seguida ele fizesse um ajuste, porque naquele tópico em que se pretendia retirar da Justiça Eleitoral a competência para julgar os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, percebeu-se que veio no projeto de lei ordinária. E aí criou-se um projeto de lei complementar, exatamente para atender ao artigo 121 da Constituição. Então, à luz disso, percebe-se claramente, o juiz das garantias, ele não pode ser aplicado na Justiça Eleitoral. Disso eu não tenho a menor dúvida e
já está excluído por força da medida cautelar do Supremo, vamos esperar que no mérito, pelo menos, se dê a devida fundamentação, a correta, porque não é, com todo respeito, mais uma vez, a que foi apontada pelo ministro Dias Toffoli, ok? E aí nós temos aqui, feita essa pequena introdução que eu lembrei, queria abordar com vocês, porque é algo que a gente explora também muito bem aí no livro, algumas reflexões sobre a pretensa inconstitucionalidade do acordo de não persecução civil. E aí a gente precisa parar e pensar. Alguns alunos mandaram mensagens para mim dizendo: Igor, esse acordo é inconstitucional, porque ele está permitindo que se negocie, que se acorde inelegibilidade, ou está permitindo que se altere uma lei que gera inelegibilidade em caso de condenação mediante lei ordinária. Não precisaria também de lei complementar, já que o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, diz que lei complementar é a norma adequada para a criação e exclusão de hipóteses de inelegibilidade? E ao meu sentir, depois de muito refletir, parece-me que essa arguição não merece prosperar, não tem a melhor fundamentação jurídica. Porque percebam, o artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, ela de fato diz que está inelegível a pessoa condenada em ação de improbidade administrativa que gere ao mesmo tempo lesão ao erário, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. E a grande questão é: esse dispositivo continua válido. Esta inelegibilidade continua existindo. O acordo de não persecução civil não revogou esta norma. O que o acordo de não persecução civil fez foi trazer a possibilidade de acordos em situações de improbidade. Ele não diz, a lei anticrime não diz, que o acordo é uma obrigação, que o acordo é um direito subjetivo do investigado ou do processado. Essa é a sutileza que nós precisamos perceber. Não há direito subjetivo a acordo. Então, nós temos uma nova possibilidade para casos que não gerariam suspensão de direitos políticos, para casos que não gerariam inelegibilidade. E estes casos são necessariamente aqueles que têm cumulativamente esses dois requisitos: enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Não é toda condenação por ato de improbidade que gera a inelegibilidade à luz do artigo 1º, inciso 1º, a linha L. Tá bom? É preciso compreender essa sutileza para não cair nessa cilada hermenêutica. Tranquilo? Então, uma condenação por violação aos princípios da administração pública não gera a inelegibilidade. E aí, esta situação não geraria uma derrogação da Lei Complementar 64/90. O que significa dizer que também numa interpretação conforme a Constituição, para você manter a validade do acordo, pode-se dizer que nestes casos em que há arguição de prejuízo ao erário e
enriquecimento ilícito, como potencialmente a condenação gerará a inelegibilidade, não poderia haver acordo de não persecução cível nestas hipóteses. Tranquilo? Então, essa é a primeira questão que eu queria tratar com vocês. E aí, aqui eu faço algumas reflexões, não vou ficar lendo aqui nesse primeiro momento, mas é exatamente isso que a gente trata. Olha só para vocês verem aqui na nota de rodapé o que eu falei para vocês, né? O artigo 1º, inciso 1º, a linha L, diz que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. E aí eu arremato exatamente com a jurisprudência tranquila do TSE. Não é, portanto, toda condenação por ato de improbidade que gera a inelegibilidade, como vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral já há algum tempo. Diz aqui, nos termos da jurisprudência do TSE, a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, impõe a presença simultânea de lesão ao patrimônio e de enriquecimento ilícito nos atos dolosos de improbidade, ressalva de entendimento pessoal do relator. Então, decisão aqui recente de 5 de abril de 2019. Fica aí a nossa reflexão. O acordo, portanto, não é inconstitucional. O acordo pode ser celebrado. Não se trata de uma obrigação, não se trata de direito subjetivo. Agora, nos casos em que houver imputação de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, a interpretação conforme a Constituição, já de cara, como que fosse um pressuposto negativo, não pode ser celebrado acordo de não persecução cível nesse caso, porque você aí de fato estaria potencialmente flexibilizando a Lei Complementar 64/90 via lei ordinária. Tranquilo? Então, vamos aqui prosseguir na análise. Muito bem, já disse que não é inconstitucional. E a gente vai tratar aqui, então, do veto presidencial ao artigo 17A da Lei de Improbidade e as implicações práticas no acordo de não persecução cível, alguns dilemas e reflexões para os caminhos a serem seguidos. Já falei, né, que houve uma limitação à atuação, e aí nós vamos usar efetivamente o microsistema processual coletivo como nossa fundamentação para a integração das normas. Os artigos 19 da Lei da Ação Civil Pública e 21 lá do CDC impõem, autorizam essa complementação, e é já pacificado na doutrina e na jurisprudência que há uma interpenetração entre esse sistema e, especificamente nas normas de direito anticorrupção, nós fazemos isso muito bem com a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa, etc. Nós temos 2 diplomas básicos, como eu disse, a Lei da Ação Civil Pública para as hipóteses de acordo celebrado pelo Ministério Público. Os acordos de não persecução cível são, portanto, uma espécie de termo de ajustamento de conduta, e temos aí a Lei 13.150 de 2015, que trata da autocomposição no âmbito da administração pública, ok? Agora,
percebam, como eu disse, que o acordo é uma possibilidade. E como o próprio nome pressupõe, ele decorre de um ajuste das duas partes, de um negócio jurídico bilateral, naquela acepção básica do direito, de bilateralidade enquanto mútuo consentimento, enquanto dupla imputação de fatos e submissão às repercussões. Este negócio jurídico pode ser de duas modalidades, extrajudicial ou judicial. Está submetido também, via de regra, aos requisitos e às causas de nulidade dos negócios jurídicos de que trata o Código Civil, lá no seu artigo 166, que diz, por exemplo, olha aqui na nota de rodapé, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, e aí enquadra naquela hipótese das pessoas jurídicas de direito privado não poderem celebrar. Vamos tratar disso mais à frente, mas adiantando aqui já esse ponto. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes foi ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei, for preterida solenidade que a lei considera essencial, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, e aí é fácil. Suponhamos que haja uma celebração de acordo de não persecução civil no ano eleitoral, apenas com o intuito de aliviar a barra de uma pessoa que é pré-candidata ou candidata, fazendo fugir da lei da ficha limpa. Outra, inciso 7º, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Agora, além das regras do direito civil, nós temos aí a incidência, claro, do regime de direito público, em especial dos princípios da administração pública, da indisponibilidade do interesse público, que deve ser, sim, tutelado e condicionado para a celebração do acordo. É preciso ficar atento a isso. Há um regime híbrido. Nós temos, claro, uma incidência das regras gerais do direito civil, porque nós temos um negócio jurídico travado em particulares, a administração pública carente de regulamentação maior, mas a incidência dos princípios como estándares mínimos e condicionantes da validade de cláusulas e da própria celebração do acordo. Beleza? Nós precisamos, então, ratificar aquele entendimento do STJ de que é um negócio jurídico de caráter voluntário e, como eu disse, é apenas uma obrigação. É apenas uma possibilidade e não uma obrigação. E sendo uma possibilidade, de quem tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, por decorrência da aplicação dos poderes implícitos, o judiciário não pode impor a celebração de acordos de não persecução civil, como não pode impor a celebração de termos de ajustamento de conduta, como não pode impor a celebração de acordos de colaboração premiada. Judiciário não participa, não é membro de negociações processuais autorizadas pela lei. Judiciário é, em nome do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o fiscal, o garantidor, quando provocado, da regularidade do negócio, da licitude das cláusulas estabelecidas, é quem pode declarar a excessividade de cláusulas e determinar a sua anulação,
mas se não há direito subjetivo, o judiciário não pode impor nem participar das negociações. Cabe-lhe tão somente, uma vez provocado, perquirir a licitude, a regularidade do mesmo. E aí nós temos alguns precedentes aqui do STJ nesse sentido. Olha só o que diz aqui a nota de rodapé número 14. O STJ entende que o termo de ajustamento de conduta é destituído de caráter obrigatório, razão pela qual sua não proposição não induz à carência de ação, e que a dispensabilidade do termo de ajustamento de conduta impede a revelia dos legitimados a designação da pretendida audiência de conciliação. Temos, portanto, um ato discricionário, tá bom? Atenção a esse detalhe. Muito bem. A gente vai prosseguir, então, no próximo bloco, as demais repercussões do acordo de não persecução civil. Um grande abraço